Fala galera, bem-vindo ao canal Papiano Finanças e hoje o nosso papo é sobre dívidas. E me fala aí, não tem nada pior do que você ter uma dívida e não conseguir pagar ela, né? E a dívida, ela é muito mais do que ter uma conta no vermelho ou até mesmo um nome sujo, né? Muitas vezes a dívida ela acaba atrapalhando, né, o nosso desempenho na nossa rotina, né? A gente acaba descontando isso tudo nas pessoas mais próximas da gente, né? Na nossa família, né? A gente deixa isso comprometer o nosso resultado. A gente fica estressado e a dívida acaba sendo muito mais do que aquele saldo devedor, né, e muito mais do que aquele nome sujo de fato. A grande questão é como fazer para sair das dívidas, né? Como fazer para sair dessa cilada? O que eu vou fazer aqui é deixar um passo a passo. Na verdade são 5 passos, né, que a gente tem que seguir de verdade para conseguir dar a volta por cima, né? E meu conselho é que você assista esse vídeo até o final mesmo, para que você conheça, né, esse passo a passo e que você siga verdadeiramente esse caminho para que você tenha sucesso para te sair das dívidas, beleza? Bora lá então? E pessoal, antes de mais nada, se você não conhece o canal, não deixe de clicar aqui embaixo no botão para se inscrever, né? E se você já é inscrito no canal, não deixe de clicar ali no gostei, né? Ali no curtir. Isso é muito importante para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas que também, né, elas podem estar precisando dessas dicas, beleza? Vocês me ajudam nessa? Posso contar com vocês? Mas vamos lá então para o passo a passo de fato, né? O primeiro passo que você vai ter que entender, né, é que sacrifícios vão ser necessários para você sair das dívidas, né? E esse primeiro passo, ele é muito mais mental, né, muito mais psicológico do que técnico mesmo e mão na massa. Então você vai ter que entender que sacrifícios vão ser feitos e que você vai ter que trocar, às vezes, um conforto no presente por um conforto no futuro, né? Um ponto aqui, se você não conhece alguém que tem uma dívida de R$1.000, por exemplo, não tem porquê essa pessoa, né, que deve esse dinheiro ir num shopping e comprar um tênis de 200, 300, 500 reais, por exemplo, entendeu? Não tem porquê. A gente tem que realizar alguns sacrifícios para a gente sair das dívidas. Um outro exemplo é se você está no transporte, num ônibus, indo da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não tem porquê você ficar ouvindo só música ou ficar nas redes sociais. Se você poderia ali estar ouvindo um audiobook, um podcast, sei lá, várias coisas que iria contribuir muito mais para você em termos de aprendizado, né, e de conhecimento, né, e posteriormente você pode fazer isso voltar para você em forma de dinheiro. Então a gente precisa adiar o conforto presente um pouquinho para poder ter um conforto no futuro. O segundo passo é a gente levantar as dívidas. Parece simples, parece bem básico, mas é extremamente importante. Tem uma frase bem legal ali de um autor que eu não lembro o nome, que fala assim: conheça o seu inimigo como a si mesmo, né? E por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente precisa conhecer a nossa dívida, né? E entender ali o tamanho dela e a proporção que ela pode tomar se a gente não quitar ela agora ou se a gente não resolver essa situação. E até porque existe uma diferença enorme entre entender que tem uma dívida e entender qual é o impacto que ela vai te causar no longo prazo. Tem uma diferença boa aí. Então, como a gente tem a informação do tamanho da dívida e quais taxas ela tem, né, a gente consegue pensar numa trajetória que ela pode seguir, que ela vai seguir, e a gente pode tomar uma decisão mais assertiva, né? Até porque, assim, negligenciar o tamanho da nossa dívida e o quanto ela cresce ou pode crescer é ter certeza que resolver esse problema vai demorar cada vez mais. O terceiro passo é você ter uma planilha de orçamento doméstico. Você precisa lançar todos os seus gastos ali, mas principalmente se você estiver nessa situação de dívida. Porque, veja só, não adianta nada a gente ficar imaginando: eu acho que eu gasto muito com comida, eu acho que eu gasto muito com saídas, com roupas, sei lá o quê. Não adianta a gente ficar pensando isso se de fato, né, a gente poderia ter exatamente a precisão da origem dos nossos gastos. E uma planilha de orçamento, ela é essencial para isso, né? E assim, se você quiser ter uma planilha de orçamento doméstico, eu vou anexar aqui no primeiro comentário do meu vídeo, né, o link do meu Instagram. Você vai lá, me chama no direct no Instagram, que eu vou te presentear com uma planilha de orçamento, beleza? Ó, você quer um exemplo prático? Vamos supor aí que você gaste em média R$20 por dia em almoço, beleza? Então ali 22 dias úteis no mês, daria ali R$450 no mês.
Então, assim, geralmente o que eu vejo acontecendo com as pessoas que eu conheço, que eu sou próximo, vai chegando ali perto do último dia útil do mês ou o começo do mês seguinte, que é quando vai entrar ali o crédito do Vale, né? Já não tem mais nada, né? Não tem mais dinheiro no Vale. Então, geralmente, uma semana antes já não tem, 2 semanas antes tem muito pouco. Normalmente, a gente começa o mês comendo japonês, né? E termina o mês comendo o que dá, né? Então você imagina R$440 por mês de almoço, sendo que você poderia gastar mais ou menos ali R$10 por dia para fazer uma marmita em casa, né? Você gastaria aqui então tipo uns R$220 por mês. Olha a diferença do tanto que você pode economizar. Mas assim, você precisa realizar esse sacrifício, né? Você tem que ir lá no mercado, você tem que comprar as coisas, você vai ter que cozinhar, né? E para você realizar esse sacrifício só é possível se você tiver noção do problema. E se você também tiver noção do prêmio que você vai ter se você realizar tudo isso, né? E para você ter a noção de tudo isso, né, do problema que você precisa alcançar, você precisa lançar isso numa planilha. Vamos então para o passo 4, né, que é trocar os juros da sua dívida por uma com juros menores, né? E esse passo é totalmente complementar a todos os outros, né? Porque não adianta a gente só economizar e cortar gastos. Às vezes você tem uma dívida e se você trocasse essa dívida por uma com juros menores, você poderia gerar uma economia gigantesca, muito grande. Agora, pessoal, eu vou fazer uma simulação de evolução de uma dívida para vocês terem uma noção de como é você postergar, você deixar criar uma bola de neve numa dívida, tá? Acompanha aqui do lado comigo. Então imagina aqui comigo que você está devendo R$500 no crédito rotativo, né? Que é conhecido mais popularmente como cheque especial, em um determinado mês do ano. Há uma taxa ali de crédito rotativo de 10% ao mês. Isso significa, né, que em um ano, essa sua dívida de R$500 ela vai para R$1.569. E em 5 anos, essa dívida já ultrapassaria R$152 mil. Ou seja, esses R$500 chegaria praticamente ali a quase R$200 mil. Né? É muito. Agora, pessoal, nós vamos usar um outro cenário como exemplo, né? Vamos supor que você ainda ali deve os mesmos R$500 no crédito rotativo, só que aí você pegou um consignado para pagar essa dívida, né? A uma taxa de 2,30 ao mês, né? Essa sua dívida de R$500 em um ano, ela vai se transformar em uma dívida de R$656. E em 5 anos, ela vai se tornar uma dívida de R$1.956. Você consegue ver isso? Você consegue entender isso? Então, pessoal, é muito importante que assim que você identifique o problema, que você corra atrás da solução. A gente não pode procrastinar essa solução. Se você vê o problema ou vê que deu algum problema, você precisa correr atrás para resolver. Não vai esperar essa dívida virar uma bola de neve. E nós chegamos ao 5º passo, que é a renegociação da dívida. E aqui nós podemos ter um grande problema, né? Porque nessa altura você já realizou todos os passos anteriores, né? Mas você ainda tem uma dívida que você não está conseguindo pagar, né? E você também não está conseguindo guardar dinheiro, né? Você já está cortando todos os custos aonde dá, né? Ainda está com o nome sujo provavelmente, e o tempo potencializa ainda mais o saldo devedor. Então o que fazer? Eu sugiro muito que você vá ao banco ou vá atrás de quem você deve, né? E tenta parcelar essa dívida ou tenta pagar de uma vez só com um desconto muito bom. Tenta renegociar essa dívida de alguma forma. Até porque, veja só, no caso do banco, ele tem um interesse muito grande em receber esse dinheiro, né? Então ele pode te ajudar a negociar de forma que seja muito favorável para as duas partes. Porque assim, se coloca no lugar do banco, você não quer tomar um prejuízo, por exemplo, né? Então assim, entre você cobrar uma taxa muito alta e o cliente não conseguir te pagar, ou você flexibilizar isso daqui para frente para o cliente conseguir te pagar, mesmo que seja um pouco menos, qual seria a opção melhor? Geralmente essa segunda, não é? Vocês não concordam comigo? O problema é que muitas pessoas perdem o time aqui, né? As pessoas, elas não procuram o banco quando o banco está precisando emprestar, ou quando o banco está com condições diferenciadas, buscando clientes, né? E elas acabam procurando o banco somente quando o banco não está querendo fazer isso. Então, a gente acaba perdendo o time, né? Sabe quando você está precisando de dinheiro e você não consegue crédito, mas nem por reza braba em lugar nenhum? Então, e também tem outro lado, você sabe quando você não está precisando de dinheiro nenhum, não está precisando de nada e chove gente te oferecendo várias condições diferenciadas e coisas boas? Pois é, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você ou acontece porque aqui acontece direto.
Então, pessoal, quando o banco ele quer emprestar e você precisa desse empréstimo, seria muito interessante você aproveitar esse momento, beleza? Então, pessoal, voltando para a parte de renegociação, quando o banco ele está querendo renegociar, que eles fazem aqueles feirão da dívida, né? É muito inteligente da nossa parte aproveitar esse momento, porque afinal de contas, o que geralmente acontece é que a gente consegue melhores taxas do que a gente tinha, né? Então é melhor renegociar agora do que você esperar essa dívida correr ainda mais e depois dificultar ainda mais o processo. Vocês não concordam? E ainda mais agora, né, pessoal, com a internet, vocês não precisam ir mais na agência somente para fazer isso, né? Você pode usar o telefone, você pode entrar no site dos bancos, você pode entrar em contato com eles pelas redes sociais, eles são muito ativos nas redes sociais, né? Mas, ó, não procrastine, resolva esse problema agora, porque é melhor agora do que depois. Então, dívida ruim é aquela que você não consegue pagar. E ela não é igual a investimento, né? Não tem time perfeito para você investir, né? Para você pensar. O time dela é agora. Você nunca pode deixar uma dívida ruim perdurar por muito tempo. Então, pessoal, vocês lembram ali da etapa 2, né? Que nós levantamos todas as nossas dívidas para ter uma noção real de como elas funcionam, qual é o tamanho delas, né? Então, mas assim, ó, não vai adiantar nada se a gente renegociar aqui nossa situação atual, né? Se no desfecho que a gente teve, nós não conseguimos pagar a parcela que a gente acabou de combinar, né? Então, assim, não adianta nada a gente renegociar por algo menor que não caiba no nosso bolso, beleza? Não tira isso da sua cabeça de maneira alguma. Pessoal, e para fechar o vídeo de hoje, nós temos uma dica bônus, tá? E essa dica bônus é a renda extra. Porque às vezes você já fez de tudo que dá para fazer, você já economizou em tudo que dá para economizar, já cortou tudo que dá para cortar, mas mesmo assim não tá dando para pagar as contas. Então você tem que buscar formas de ganho alternativas para gerar uma renda extra. Aí você pode buscar como freelancer, fazer bicos, e hoje, né, tem muitas coisas pela internet que você pode buscar para ganhar dinheiro com renda extra. Então o que você precisa fazer se você tiver uma dívida é aceitar isso e enfrentar ela. Então eu quero que você comente aqui embaixo no vídeo que se você tiver alguma dívida, fala: eu tenho dívida, mas eu vou sair dessas dívidas usando essas dicas, beleza? E se você não tem nenhum tipo de dívida, comenta aqui embaixo que você já é um investidor e que assunto você quer que eu aborde nos próximos vídeos, combinado? Galera, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Se você usou alguma delas e deu certo, eu vou ficar muito feliz em saber. Escreve aqui pra mim, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!